Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos novamente aqui para fazermos reflexão da palavra. Meus amigos, esses dias eu saí com alguém e ele falou assim: vamos dar uma volta por aí, vamos dar alguma olhada pelas igrejas. Eu falei, vamos. Eu estava folgado, estava com tempo e fomos. E eu dentro daquele carro fui pensando, passamos na igreja, dava uma paradinha. E o interessante é que parece que as pregações eram todas iguais, o mesmo trejeito, o mesmo linguajar. E aí eu fiquei pensando, por que será que essas pregações são todas iguais? Estão falando de coisas deste mundo, prometendo isso, prometendo aquilo. E todas as igrejas que nós passamos era dessa forma, né? E eu vim meditando dentro do carro e veio várias passagens, várias advertências do nosso Senhor sobre o tempo atual que nós estamos vivendo. Meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus nos exorta em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que antes da volta do nosso Senhor iria ter uma grande apostasia. Uma apostasia em escala global, uma apostasia mundial. E o apóstolo, através do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou uma dica para nós, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado e o filho da perdição. Está aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. E o que nós estamos vendo, meus amigos, meus irmãos, é uma apostasia total. E as escrituras também diz que vai chegar um tempo em que vai ter uma grande fome, não de comida física, mas uma fome espiritual. Por quê? Porque esse evangelho que está sendo pregado aí, meus ouvintes, uma vez eu fiz um vídeo dizendo que esse evangelho não vai passar adiante. Esse evangelho ele vai ficar nessas gerações, nessa geração. Porque é um evangelho que não traz alimento espiritual. É um alimento em que vai fazer as pessoas definhar espiritualmente. É diferente do evangelho que era pregado nos séculos passados, o qual nós fomos abençoados, né? Mas nós estamos vivendo uma grande apostasia. E a palavra de Deus ela é maravilhosa para quem gosta de estudar, para quem gosta de examinar, né, levar a sério as advertências. A palavra de Deus fala que vai vir essa grande fome e os homens vão andar de um mar a outro atrás da palavra verdadeira, e segundo a palavra eles não vão encontrar. Isso é sério, muito sério. E hoje o que nós vemos são pouquíssimos pregadores pregando o verdadeiro evangelho. Aqueles que pregam o verdadeiro evangelho são desprezados e são, mal falado, mal visto, não tem audiência. É bíblico isso aí. Quem prega o verdadeiro evangelho não vai ter audiência. Pode se preparar para isso. Mas eu quero que você entenda. Nós vamos fazer alguns passeios, vamos trazer alguns textos à tona para provar isso que nós estamos falando. No Novo Testamento, nosso Senhor falou que ia ter um adormecimento, ia ter um sono espiritual. Isso ninguém iria escapar. E tanto no Novo como no Velho fala. No Novo fala aqui em Mateus 25, aquela parábola das 10 virgens, o qual ele disse, capítulo 25, e o versículo 5, que diz assim: e, tardando o esposo, tosquenejaram todas
e adormeceram. E aí, se você leu o texto inteiro, você vai ver que 5 tinham o azeite, tinha a palavra, e as outras 5 não tinha. No livro de Isaías também, comprova esse texto aqui, no capítulo 29, e do versículo 10 em diante, fala também de um sono espiritual, em que o mundo iria estar quando estiver na apostasia, que diz assim: porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vedou os profetas e os vossos principais videntes. E aí vai entrar naquele texto que os homens vão buscar a palavra de um mar a outro, e não vai encontrar. Por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele dirá: não sei ler. Por que será que vai acontecer isso? Está aqui no versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, e em que foi instruído. Está vendo, meus amigos, meus irmãos? Até nós, quem prega o verdadeiro evangelho, vai estar dormindo. Mas existe uma diferença. Vai existir uma diferença. Aquele que não tiver o azeite, que é a palavra, que é o Espírito, dentro de cada um de nós. Talvez muitos de nós não vai estar mais aqui, vai tentar explicar, trazer, mas não vai conseguir. As pessoas não vão entender porque eles se distanciaram de Deus através da apostasia. É isso que nós estamos vendo nas igrejas, nos templos, né? Nas reuniões. Está uma apostasia global, mundial. Por isso que nosso Senhor e Salvador está às portas. Ele está já no limiar de uma nova era para o mundo, né? Então, meus amigos, meus irmãos, você tem que atentar para a verdadeira palavra de Deus, porque, como diz aqui nas Escrituras, esse povo se aproxima de mim com a sua boca, e nós vemos aí os templos lotados. Eles estão buscando o quê? Né? Esses dias alguém me disse assim: olha, eu gostaria de ganhar muito dinheiro, de ficar muito rico. Você não gostaria? Né? Pensei comigo, o que eu mais quero não é riqueza, nada desse mundo. O que eu quero é fazer a vontade de Deus de fato. Eu quero que Deus tenha agrado das minhas atitudes, do meu caminhar aqui nesse mundo, né? Mas as pessoas estão buscando bem-estar, querem ganhar a sua vida. Mas a palavra diz: aquele que quiser ganhar a sua vida nesse mundo irá perdê-la. E o que está em vigor hoje é o mundo, e o mundo passa. Esses dias alguém me disse assim: olha, teve um fulano que se propôs a ficar bilionário, mas já morreu. Eu falei: uai, a conta dele ficou aí, o dinheiro dele ficou aí. Então, meus amigos, por que o nosso Senhor proibiu? Nosso Senhor falou: olha, não queira ficar rico, porque essas coisas atrapalham a nossa vida. Essas coisas, ela ofusca, e Deus não quer que nós tenhamos distração nenhuma para buscarmos a santificação, para buscarmos a comunhão com Ele, porque Ele sabe que isso é perigoso. Ele sabe que isso atrapalha a nossa vida, e como atrapalha. E aí Ele falou: olha, Ele falou assim: olha, não se preocupe que essa parte eu cuido para você, né? Só gaste suas forças, suas energias, me ame, como diz a palavra, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma. Porque se nós ficarmos divididos, não tem como dividir. Ou você ama mais um e o outro de menos,
Não tem como você servir a dois senhores, como diz a própria palavra. Então estou fazendo esse vídeo aqui, meus ouvintes, para que você tenha o azeite. O azeite é a palavra de Deus verdadeira. E nós não estamos tempo mais de buscar coisas desse mundo. O tempo está passando, está voando. E Deus conhece o coração de cada um. O que você está buscando? Você tem o azeite? Eu gostaria que com esse pequeno vídeo você pensasse sobre isso.